Foi aos 4 meses de vida que a Bruna descobriu que o filho, o pequeno Miguel, de apenas 1 ano e 10 meses, não se dava muito bem quando tomava leite. Ele apresentou sangue nas fezes, que é um dos sintomas, e aí a gente já correu para o hospital, então a gente já teve o diagnóstico, a suposição que poderia ser alergia ao leite de vaca, que era para retirar tudo da dieta de leite e derivados. Os pais de Miguel também descobriram que ele tinha alergia a 10 alimentos diferentes. Com o tempo, a criança conseguiu se adequar a esses alimentos. Só o ovo e o leite que ainda não está na dieta. Todo mundo entrou na dieta porque ele tem dermatite de contato também. Então, quando alguém consome alguma coisa da proteína do leite, entra em contato com ele, onde encosta, ele empola, dá vermelhidão, dá bolhas. A nossa alimentação ela era basicamente toda completa por proteína do leite de vaca. E no início foi um choque, porque a orientação que a gente recebeu foi de remover inicialmente todos os alimentos e traços que continham leite e derivados. Segundo essa médica alergista, a alergia à proteína do leite é diferente da intolerância à lactose e ainda pode ser mais grave. Não existe alergia à lactose. O nome da doença é intolerância. A alergia à proteína do leite, ela tem 3 mecanismos distintos. Ela pode apresentar alterações sanguíneas na imunoglobulina chamada IgE, que é o anticorpo que media as reações imunológicas da alergia à proteína do leite, por exemplo, dentre outras. Pode acontecer alergia sem que a IgE aumente no sangue. Ainda segundo a especialista, as 2 doenças podem estar ligadas à genética familiar. Os primeiros sintomas são visíveis. Uma boa história clínica, com avaliação adequada dos sinais subjetivos dessa alergia, é suficiente para que o médico determine a diferença entre um quadro e outro quadro. Ela geralmente se apresenta clinicamente com urticária, que são placas vermelhas elevadas no sangue. Ela se apresenta com falta de ar, cheiro do peito, crise de tosse. Pode se apresentar também com vômitos muito frequentes e intensos, mas ela apresenta essa clássica manifestação, que é o que às vezes as pessoas têm tanto medo, né, aí da alergia, de ter uma crise chamada anafilaxia, que pode inclusive causar a morte. Mas viver sem o leite não é tão ruim quanto se parece. Tem gente que vê uma oportunidade diante das limitações. A Bruna é a prova viva de que se a vida te der o limão, você pega e faz uma limonada. No caso, ela preparou outro tipo de receita aqui, ó. Cookies, goiabinhas, bolo, tudo sem leite, sem lactose, sem ovo. Ela juntou a crise da pandemia com a dificuldade do filho para criar esse negócio que está de vento em popa. Depois que eu descobri a alergia dele, eu fui procurar receitas pra gente fazer, né? Porque a gente fazia mingau à base de leite, bolos à base de leite e ovos. Ele é alérgico múltiplo, tem alergia ao ovo também. Então, fui pesquisar, e aí quando o Miguel foi fazer 1 ano, eu encontrei um curso. E aí fiz uma semana gratuita e aprendi a fazer um bolo de chocolate, fiz pro aniversário dele e apaixonei com o bolo. Com as iniciativas da Bruna, os estudos que ela teve, e trazendo cada vez mais receitas deliciosas, foi muito mais fácil de adaptar o dia a dia e ter uma alimentação saborosa e saudável.